Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora esse vídeo vai vos encontrar. Deus seja abençoado, Deus seja louvado. Queremos falar essa manhã por causa da riqueza, a preocupação da riqueza dessa terra, a riqueza em vão, a riqueza que não vai nos levar a nenhuma parte, a riqueza que não vai nos levar no céu, a riqueza que não vai nos mostrar o reino de Deus. Vamos saber uma boa riqueza, com riqueza em vão. Hoje estamos no Lucas, hoje estamos no Mateus 6, versículo. Mateus 6, versículo 19 a 20. Aleluia. Minha irmã, o Deus é tudo. O Deus é tudo. Por que nós vamos se preocupar com essa riqueza dessa terra? Terra pouco como não, minhas irmãs. Por que entras no quimbanda para ir procurar o dinheiro? O quimbandeiro também não tem nada. O quimbandeiro também é pobre, minha irmã. Meu irmão, você não tem dinheiro, estás a vender toda a tua família no quimbanda por causa da riqueza dessa terra. Para você ter uma cobra dentro da casa que vai começar a vomitar o dinheiro. O dinheiro que não vai sustentar a tua família. É que você está aí procurar. Você vai ir com a riqueza dessa terra aonde? Embora que tu tens tantas casas, embora que tu tens carros, a vida não é carros, a vida não é roupa, a vida não é ter casas, fazendas, lojas, mas a vida é ter a vida interna, a vida é conhecer o Deus, a vida é entender que antes de dinheiro estar, antes de roupa estar, antes você estavas, mas o Deus primeiro estava. O Jesus estava. Na criação ela estava. Antes de criação ela estava. Ele é que tem o dinheiro poderoso. O dinheiro que dá louvor está no Jesus Cristo. O dinheiro que dá a vida, que dá a vida interna, está no Jesus Cristo. Lava tuas mãos com sangue maravilhoso. Mas não lava tuas mãos na casa do quimbanda. Ela vai te deitar a água. Ela vai te dar carne da noite, minha irmã. Você está a procurar beber, vai no quimbanda. Subemos em riqueza nessa terra, crianças. Ter criança não é riqueza. Subemos em riqueza nessa terra é o dinheiro. Ter dinheiro não é vida interna. Subemos em riqueza é a roupa. Se mostrar na estrada como que você anda a vestir. Se mostrar na estrada como que você tem dinheiro. Se mostrar em todas as partes onde você vai. Não é isso, minha irmã. A riqueza mais importante é amar o Deus de todo o teu coração. A riqueza mais importante é conhecer a palavra. A riqueza mais importante é ler a Bíblia de dia e à noite. A riqueza mais importante é meter a palavra de Deus na prática. A riqueza mais importante é fazer a leitura de cada dia, fazer a meditação de cada dia. A riqueza mais importante, o teu coração tens que entregar no Pai poderoso. A riqueza mais poderosa é louvar de dia e à noite, entregar o louvor poderoso no Deus maravilhoso, adorar de dia e à noite, levantar as tuas armas espirituais para adorar, porque a riqueza desse mundo não vai nos dar nada. O evangelho, pregar o evangelho, minha irmã, andar na rua a pregar, a mostrar o caminho de salvação, é uma grande riqueza dos crentes. A riqueza maravilhosa é andar com a palavra na boca de dia e à noite. Falar a verdadeira riqueza não é ter dinheiro, não é ter o poder, o verdadeiro.
Riqueza é ter o poder de Deus. É ter a palavra de Deus na boca. É ter louvor na boca, minha irmã. Porque o dinheiro não ajuda. Mas o dinheiro ajuda só no corpo humano. Mas espiritualmente o dinheiro não ajuda. Só vai nos ajudar para nós vestir. Só vamos nos ajudar para nós comer. Só vai nos ajudar para nós construir. Mas não podemos ficar sempre no lado do dinheiro. Não podemos ficar os escravos de dinheiro, minha irmã. Se você tornar escravo de dinheiro, você vai sofrer na tua vida e vai faltar a vida interna na tua vida. Mas se você amar o Deus é que tem riqueza poderoso e nunca vai faltar de comer e nunca vai faltar de beber. Porque não falei que os filhos de Deus não podem ter casas, não falei que os filhos de Deus não podem vestir, não falei que os filhos de Deus não podem comer. Você estás a comer, estás com Jesus dentro do coração, dentro de ti. Toda a riqueza que o Deus vai te dar vai à frente, não vai ficar em vão. Mas essa riqueza de bascular, essa riqueza de procurar na rua, essa riqueza de procurar nos quimbandeiros, essa riqueza de procurar com a tua força, minha irmã, o Deus vai condenar o teu riqueza e um dia você não vai levar nada, aleluia, porque ninguém leva dinheiro, minha irmã. A Bíblia está nos dizendo, o melhor é preocupação, minha irmã, é ter a vida interna, é meter a Jesus, é colocar o Jesus dentro dos nossos corações, é amar a Jesus na nossa força, é amar a Jesus dentro dos nossos corações, é amar a Jesus dentro de nós. Onde é que nós andaremos? Temos que andar com a palavra de Deus, temos que andar firme, minha irmã, com a força espiritual, em todo momento, em todos os lugares onde que nós iremos, estaremos Jesus dentro de nós, aleluia, porque o apóstolo Paulo está nos dizendo, no Romanos 8, versículo 1, aleluia, quem tem Deus nada lhe faltará, e ninguém vai lhe seguir, ela não terá perseguição, minha irmã, onde que ela vai andar, tudo vai ficar de bom, aleluia, porque o Deus é mais tudo, o Deus é mais maravilhoso, o Deus é Pai poderoso, que cuida de todos que estão chorando, aleluia. O dinheiro não cura a ferida, minha irmã. Mas o coração do crente que procura a palavra de Deus cura a ferida do teu coração. A palavra de Deus cura, aleluia, a malidade de uma pessoa que ia entrar na casa do quimbanda. Se ela vir se ajoelhar dentro do coração e pedir o Pai poderoso, ela vai lhe perdoar, ela vai esquecer, aleluia. O rei Davi está nos falar no Salmo 51, no versículo 5 e 7, aleluia, me perdoa, Deus poderoso, porque a minha mãe me nasceu com a malidade, me perdoa, quero ficar puro como neves, meu Deus, aleluia. Minha irmã, você que faz a putaria, você que entra nas casas que não podias entrar, procura riqueza, aleluia, o riqueza dessa terra vai perder um dia, porque a Bíblia está nos dizer, as baratas andam comer, antes de barata comer essa riqueza, aleluia, você próprio vai ser morrendo, mas a riqueza do céu, não há ninguém que vai roubar, não há ninguém que vai pegar, não há ninguém que vai procurar, porque a riqueza do céu é se meter nas mãos do Pai poderoso, é se meter na mão direita do Pai poderoso. Ela falou, aquelas que vão me seguir, elas irão comigo, vão comer comigo, eu ficarei com elas em todo momento. Apocalipse 3, versículo 20, o Jesus está a bater a tua porta, a porta do coração, ele quer entrar no teu coração, deixa a riqueza desse mundo, para você seguir, o riqueza de cima, o riqueza que dá louvor, a riqueza que dá vida interna, aleluia, Apocalipse 3, versículo 2,
versículo 20, desculpa, ela está a bater a porta. Quem é que vai me escutar para abrir a porta? Eu entrarei, eu vou comer com ela, eu andarei com ela, eu dormirei com ela e eu ficarei com ela e ficarei com a família dela. Aleluia. Minha irmã, procura riqueza. Aleluia. A riqueza desse mundo não cura a ferida. O dinheiro desse mundo não cura a ferida. A ferida que eu estou a dizer é a ferida de pecado. O pecado que tu estás com ela de dia e à noite. O pecado que tu andas com ela. A carga que tu meteste na tua cabeça. É a ferida que não será curado. É a ferida, se você vira no Jesus. Ele é que vai te dar cura. Ele é que vai te tirar. Aquela toda peso que você meteste na tua cabeça, minha irmã. Aleluia. Não se preocupa. Vamos seguir o tempo, minha irmã, mas o tempo não se segue. Se você seguir o tempo, não vai conseguir fazer nada. Mas você se coloca no teu quarto, minha irmã, como Mateus 6, versículo 6, está nos dizer, aleluia, eu entro no meu quarto para dar o louvor, para adorar, para aleluia, para fazer tudo que Deus quer para me fazer, para esperar a riqueza do céu e se preparar. Riqueza do céu não é roupa, riqueza do céu não é cabelo, riqueza do céu, meu irmão, é teu coração. Entrega o teu coração no Pai poderoso, leva todas as dúvidas que você tem, vai entregar nas mãos do Pai poderoso. Fala o teu caso. Fala, Deus, não estou a aguentar, eu me confio em Ti, eu estou aqui perante de Ti, ajuda-me, Senhor, para me conseguir de guardar a riqueza do céu, essa riqueza da terra, desde manhã, aleluia, acorda para procurar a vida, encher toda a casa com a roupa, encher toda a casa com dinheiro, esquecer a viúvas, esquecer orfãos, aleluia, esquecer a velho que estão lançada fora, aleluia, entrar na violação, de fazer a putaria com as crianças que estão a dormir na rua. É a riqueza dessa terra que não vai te levar aonde, vai te levar aonde esse dinheiro um dia será perdido, minha irmã, um dia será perdido, meu irmão, mas procura a riqueza da salvação, a riqueza que vai te levar no céu, a riqueza que vai te dar a vida. Porque no Mateus 6, versículo 21, a Bíblia está nos dizer aonde é que está a minha riqueza. É ali onde é que está também o meu coração. Será que o teu coração está onde, minha irmã? Será que você confia em Jesus Cristo? Será que o Deus está no teu lado? Será que você anda com Jesus? A sinceridade que o Deus está nos mostrar, será que tu estás com Ele? A humildade, será que você estás com Ele? A crente, será que você estás com Ele? Amor, será que você estás com Ele? De amar uns aos outros, você estás com Ele, minha irmã? Estás aonde? E estás a fazer quê? E estás a procurar quê? Para procurar riqueza dessa terra que não vai te dar nada. Aleluia. A verdadeira riqueza é a vida interna. A verdadeira riqueza é a vida interna. A verdadeira riqueza é fazer as coisas que o dinheiro não pode fazer. Fazer o reino de Deus. Aleluia. Se puxar na palavra, amar a palavra de Deus, amar os 10 mandamentos, amar os caminhos de salvação, seguir ao Jesus de dia e à noite, dentro da tua vida, abandonar tudo que não é bom, abandonar o pecado, abandonar o roubo, abandonar tudo que não é bom. Aleluia. Perdoar a minha irmã. Se você consegue de perdoar, o Deus um dia vai te perdoar. Mas se você não consegue perdoar, um dia será problema. Um dia terás problema no céu. Nunca você vai guardar o reino de Deus. Talvez você pregadora, você anda a ler a Bíblia, anda a fazer a meditação, mas você tem problema para perdoar. Minha irmã, meu irmão, ser cristão é acreditar a palavra de Deus, é amar as outras, aleluia. Embora que estão te fazendo mal, mas você não veja aquela mal
minha irmã, ama um dia para você ter o reino do céu. Como é que vamos rezar? Como é que vamos sempre na igreja? Amanhã, para nós não ver o reino dos céus. Amanhã, para Deus nos chutar. Amanhã, para Deus nos negar. Porque a Bíblia está nos dizer, aleluia. A Bíblia está a nos dizer, aleluia. No Lucas, Teresa, minha irmã, eu acho que no versículo 24, até para baixo, a Bíblia está a nos dizer assim, muitos que vão querer entrar na porta pequena, mas não vão conseguir entrar, porque na porta pequena também há barragem, minha irmã, muitos que não vão conseguir entrar, minha irmã, muitos que falam Deus, Deus, mas o coração dela estão longe, o Deus vai lhes dizer que eu não vos conheço, saiam na minha frente, nunca vos conheço. Vão dizer, nós fizemos milagres, nós fizemos assim, nós amamos, nós rezávamos, nós jejuávamos, mas o Deus vai vos dizer que eu não vos conheço, saiam perante de mim, minha irmã, ao mesmo tempo, no Lucas 13, versículo 30 ou 31, a Bíblia está a nos dizer assim, aquelas que estão à frente na igreja voltarão atrás, embora que você está a pregar a palavra, se você não vai entender, guardar a riqueza do céu, minha irmã, se você está a amar a riqueza dessa terra, um dia você vai ficar, um dia você vai ganhar a riqueza que não vai te levar a nenhuma parte. O pastor que está a abrir a igreja para você ter a comida, para você ter a roupa, para você ter a dinheiro e levar as crianças de Deus e levar os filhos de Deus a perder na igreja, você um dia verás o reino desse mundo, nunca vai chegar no reino dos céus. Aleluia! O Deus está a nos dizer a verdade, a riqueza e a coisas que dinheiro não pode comprar. A verdade, porque o reino do céu o dinheiro não compra. A palavra de Deus o dinheiro não compra, minha irmã. O nome de Jesus ninguém pode comprar. Como o mundo foi criado, ninguém vai conseguir comprar. A terra e o céu, ninguém vai conseguir comprar. A terra e o céu, ninguém vai meter nos quilos. A areia, bago da areia, ninguém vai conseguir contar a areia de bago da areia, minha irmã. Os nuvens que estão em cima, ninguém vai conseguir de contar. Você que quer contar a palavra de Deus, um dia você cairá. É melhor você, aleluia, é melhor você contar quantos dias que foste no quimbandeiro. Aleluia. Tem que saber, um dia você perderás. Um dia você vai andar no caminho que vai te fazer cair. Nunca vai conseguir levantar. Tem que saber, tem muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Mesmo a tua vida o dinheiro não compra. No dia do morto, minha irmã, aleluia, o teu dinheiro não vai comprar a morta. O teu dinheiro não vai comprar o caixão. O teu dinheiro, aleluia, não é caixão que você vai apresentar no céu, meu irmão. Porque eu comprei caixão de ouro, me enterraram no caixão de ouro, me meteram roupa do ouro, ninguém vai apresentar roupa. Viemos assim, minha irmã, desde no dia de nascido, até hoje, minha irmã, voltamos também sem nada. Vamos confiar, confiamos com a riqueza do céu. Minhas irmãs estão a rezar, não estão a saber que temos que guardar a riqueza da terra. Do céu, desculpa. Porque a riqueza desse mundo cairá, minha irmã. O que é que tu achas? A riqueza desse mundo cairá. Mas a vida interna nunca caiu. A Bíblia está nos dizendo no Mateus 24, versículo 35, tudo desse mundo passará, minha irmã, mas a palavra de Deus fica internamente, em todos os lados, em todo o mundo. As nuvens ficam internamente, a areia fica internamente, as casas que nós estamos a construir podem cair, o dinheiro que nós temos pode acabar, a roupa pode rasgar, mas a palavra de Deus, minha irmã, ninguém vai rasgar a palavra de Deus, ninguém vai rasgar o céu para ela ver o que
é que se passa. Andamos na voa, minha irmã, em cima. Se nós chegar aí em cima, os nuvens descem aí embaixo, o resto fica em cima. A voa fica dentro dos nuvens. Aleluia. Quem é que anda a mostrar o caminho? É o Deus poderoso. Porque Ele é Deus pertosa numa pessoa. Embora que a riqueza da terra, ela nos deu também riqueza da terra, mas nós temos que saber como é que vamos utilizar essa riqueza desse mundo. Não é para prezar a riqueza do céu e amar a riqueza desse mundo. Minhas irmãs, o rei Salomão pediu sabedoria. A sabedoria que o rei Salomão ela pediu. Eclesiastes 1, versículo 1 a 2. Aleluia. A Bíblia está nos dizer, tudo é em vão. Não há nada que nós podemos levar no céu. Quando Salomão ela entendeu que tudo é vaidade, o que é que ela falou? No livro de Crônica 1, eu acho, no livro de Crônica 1, ela falou: Deus me dá a sabedoria para me conseguir de andar com os filhos de Israel numa boa caminho. Porque ela viu a riqueza que ela tinha, não era nada, minha irmã. Comer, beber não é nada. Ter tantas crianças não é nada. O Salomão tinha quantas mulheres? Acho que 300 mulheres. Ela tinha quantas concubinas? Ela tinha também concubinas. E ela tinha filho e filhas, minha irmã. Se você contar no livro de Crônica, você vai encontrar a história do Salomão. Você vai encontrar a história do Roboame. O Roboame era filho de Salomão, de Salomão. E o Davi era pai do Salomão. Minha irmã, meu irmão. Por que vamos confiar com essa riqueza dessa terra? Todo o rei de Israel, a Bíblia está nos dizer que tinha mais riqueza, era o Salomão. O Salomão, quando ela desprezou a riqueza desse mundo e ela conseguiu de receber a riqueza maravilhosa que vai lhe levar na vida interna. Aleluia. O que é que tu estás a criar na tua família? O que é que tu estás a organizar na tua família? Amanhã na tua morte, as tuas filhas vão ficar aonde? Qual é a palavra que você dá de cada dia nas tuas filhas? Estás a mostrar a filha a amar a dinheiro ou a amar o Jesus Cristo? O coração compreensivo, minha irmã, que espera a riqueza do céu, é o coração que é mais puro. É o coração mais puro, minha irmã. Esperamos a riqueza do céu. Porque se você esperar a riqueza do céu, o céu de descendência, elas vão também heritar nessa riqueza dos céus. Mas aquele que espera essa riqueza desse mundo, não reterá o royaume do Senhor. Elas não reterá o reino dos céus. Eles vão cair, vão ter a derrota dos antepassados. Cada vez o Novo Testamento está nos dizer, os vossos avós pecaram, os nossos avós pecaram, meu irmão, minha irmã, os nossos avós pecaram, mas nós vamos sair nesse pecado? Nós vamos sair nesse pecado. Vamos se procurar com as coisas de cima, minha irmã, não as coisas dessa terra aqui. Se nossos antepassados pecaram, mas nós também, como é que vamos seguir eles? Fiz uma pregação em Lingala que estava a dizer, vamos salvar os nossos armas. Vamos crer em Jesus Cristo, que é o mais salvador. Ele nos salva de dia e à noite. Confiamos nele, porque nele há riqueza. O coração compreensivo, que espera a riqueza do céu, é o coração mais bom. Não se preocupa com a riqueza desse mundo. A riqueza desse mundo, minha irmã, vai perder antes de você morrer. A vida interna não precisa de dinheiro, aleluia. A vida interna que tu tens não precisa de dinheiro.
A vida interna que você tem não precisa visto. A vida interna que tu tens não é para ir na embaixada, minha irmã. Os ambassadores não vão te conhecer naquele dia. Naquele dia o caminho é único, minha irmã. Se você quer passar nos ambassadores, minha irmã, nunca vai chegar no reino do céu. Nesse mundo você está a fazer a viagem, tem que ter a bilhete, tem que ter a passaporte, tem que ter a cópia integradas, tem que ter tudo, minha irmã, mas na riqueza do céu. É só andar sem documento, é só andar sem dinheiro, não há preocupação nenhuma. Não há ninguém que vai dizer eu tenho que levar $500 no meu bolso para comer e beber. No reino do céu ninguém precisa de dinheiro. É por isso que eu falei, tem tantas coisas que o dinheiro não pode comprar, porque não há combino com o dinheiro com o reino dos céus. Não há combino, minhas irmãs, não há confiança, não há contato, não há conexão. Essa conexão demos no Jesus Cristo. Faz a conexão com Jesus Cristo. Se você se conectar, como Jeremias 33:3 que está nos dizer, vamos se comunicar, vamos voltar para nós conhecer o Deus mais poderoso, a riqueza desse mundo cairá. A vida interna, aleluia, permaneça. A vida interna é longa, mas a riqueza desse mundo é curto, aleluia. Que nosso Deus é bom. A vida interna não se compra com dinheiro, minha irmã. O dinheiro é para nós comer e beber mais. Temos que ter limite com esse dinheiro. Não vamos esperar dinheiro para nos fazer andar. Divida a tua riqueza com os pobres, aqueles que estão chorando. Você está a viajar em toda parte onde está tudo que você leva é só para a tua família. E a vizinha que você conhece não pode lhe dar nada. E aquela menina da rua que está chorando não pode lhe dar nada. Eu estou a ver os primeiros-ministros, presidentes, não andam se ligar também com os pobres. Talvez só entre nós que estamos se ligar com os pobres. Você que não tem nada, dá naquela pobre que está a procurar. O Deus vai contar isso. Porque, aleluia, no Provérbio 19, versículo 17, a Bíblia está a nos dizer quem entrega, aleluia, quem entrega no viúvo, ela empresta o Deus poderoso. Quem entrega no orfelão, ela empresta o Deus poderoso. É melhor emprestar o Deus poderoso. Talvez estamos a ver, também estamos a entregar nas nossas famílias. O que é que nós estamos a receber? Nada. Talvez você lhe dá, ela vai te dizer, você anda me dá aqui, você já vieste daqui em Angola, o que é que você me entregaste? Mas você lhe levaste tudo, hein? Ela quer só para levar a tua casa da Europa, para você ir com ela lá em Angola, para ele trazer. Não. Mas se você dar à viúva uma blusa, se você entregar só uma calça numa viúva, numa orfelão, aquele orfelão, ela vai fazer uma oração que você não vai entender. Esse é guardar a riqueza do céu, minha irmã. Não pensa só da tua família, porque a minha família sofre. Porque quando eu estava assim, eu sofri também. Eu não posso entregar. Entrega, minha irmã. Um dia o teu benção, não sei se você vai sair a qual é parte. Você anda a entregar no norte da Angola. Mas o benço está na Europa. Você está a entregar aqui na Europa. Mas o benço está lá no Ige, está lá no Damba, no Quilufuta, naquela do Zombo. É ali onde que o Deus está a abençoar a tua família, que está na profundidade, que está a fartar sal, que está a fartar sabão. Talvez aquela tua família que você deixaste longe, tem alguém também que anda aí lhe dar saia para meter. Tem alguém que anda aí lhe dar sal para ela cozinhar com ela. Minha irmã, talvez
Talvez lá nos matos também o sal fica difícil. Você vai encontrar uma pessoa, passa na casa da tua irmã, vai lhe dar sabão. É benção, aleluia. Se nós semear a minha irmã, um dia vamos recolher. Recolhe, minha irmã. Deixem todos parte onde que você vai. Não veja a riqueza que tu tens dessa terra. Participa, minha irmã. Divide tua riqueza com as outras. O rico no Lucas, minha irmã, a Bíblia está nos dizer, aquela rico aí, o Deus, ela perguntou ao Deus, o que eu faço para me entrar no reino dos céus? Mas o Deus poderoso lhe falou, o Jesus lhe falou, recebe tudo que tu estás com ela, vai vender. Se você vender, entrega nas viúvas. Mas a tua riqueza que você tem é só para você. Você vai na banda, minha irmã, as tuas vizinhas que estão vindo te visitar, nem uma pano nunca lhes deste, nem surtião, nem blusa para criança, nem calção para criança, nunca lhe entregaste. O teu coração está bem amarrado, porque você ama muito a riqueza dessa terra, quer amar a riqueza do céu. Quem dá na viúva, guarda a riqueza da terra. Quem dá numa orfelão, guarda a riqueza da terra. Mas assim que você está a dar a orfelão, fica como mamãe Maquessa. A mamãe Maquessa anda a dar na orfelão. Ela anda a dar nas mortelado, com uma boa coração. Tu a dizer que essa lapiseira que eu estou entregando numa orfelão, é de vez, não é para me recuperar mais. Não é para me recuperar mais. Hoje em dia eu estou te falar, cuida também dos orfelãos. Tem que saber, orfelão que não tem nada. Aquela mulher viúva que está na rua. Aquela mortelado que está abandonado. O Deus não lhe abandonou. Aleluia. Não se preocupa com a riqueza desse mundo. Aleluia. Deus é mais poderoso. O homem rico, Jesus mandou vender tudo para ela. Entregar o resto nos pobres. É difícil o rico entrar no reino dos céus. É difícil o rico entrar no reino dos céus. É verdade. Lucas 16, 19, 31. O rico e Lázaro. O Lázaro ia aonde? Nas mãos de Abraão. O rico foi aonde? No inferno, minha irmã. O rico estava dizendo no Abraão, envia só o Lázaro para meter sua água na ponta de dedo para mim, meter só na boca. O rico estava dizendo no Abraão, envia Lázaro na tua família, eu deixei minhas irmãs, para elas quererem em Jesus. Era também tarde, era já tarde, minha irmã. Não podia se fazer isso aí. Não podia se fazer, porque era já tarde. Aleluia. Era já tarde, minha irmã. O rico não entrará no reino do céu. Eu sou a vossa irmã Fundação Maquessa. Tu sangana, reunimos juntos. Minha irmã, ficamos juntos para guardar o reino do céu. A mamãe Maquessa está aprendendo a guardar o reino do céu. A mamãe Maquessa, antes de vir com a história, ela própria anda ainda meter aquela história na prática. Minha irmã, que você não oferece, ofereça. Essa vídeo vai vos encontrar nas vossas casas. Sejam abençoadas e sejam gloriando. Que Deus seja louvado. Bamamae, boyato sangana. Oh, boyato sangana. Bamamae, boyato sangana. Nalisanga yabana zambe. Lifunda makies. Eponi mutute. Bakoko, bana. Banetike o bendikapen. Baba. Yesu nalisanga ya bana zambe. A suivre bandeko nangai. Bye.